Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui desse Diálogos Boi na Linha, em Marabá, no Pará. Gente, fazia tanto tempo que eu não via o Pará, achei espetacular, a cidade está crescendo, uma barbaridade. E chegou a hora dela aqui do meu lado agora, a Marina Guyot. É assim que tem que fazer biquinho, porque ela diz ela que ela a ascendência dela é francesa, é isso mesmo, Marina? Isso mesmo, Mas Carlão. você é uma piracicabana, né? Na Não, não verdade, é, eu não né? sou, É mas lá da minha. lá de Botucatu. Ela nasceu Sou de na Botucatu. Botucatu, que é uma vila lá do município de Porangaba, né? Exatamente. Escuta, legal demais, adorei esse evento aqui Que bom. e conversei com muita gente, assim, conversei com o procurador, conversei com o fazendeiro, conversei com o empresário, conversei com um mundaréu de gente, uma diversidade muito grande de pessoas. Aproveitando essa diversidade de pessoas, eu queria te falar o seguinte, para saber de onde nasceu essa história, essa ideia de fazer esse diálogos aqui. Até o nome foi bem pensado, sabia? Gostei. Que bom, Carla. Bom, a ideia era, de fato, o programa Boi na Linha, ele é um programa que nasce para harmonizar o monitoramento dos compromissos da cadeia, né? Então, isso aconteceu há 5 anos atrás, os compromissos têm 15 anos, né? Então, depois de 10 anos, se entendeu que não bastavam os compromissos, mas, para além dos compromissos, a regra de como monitorar precisava ser comum. E aí o Imaflora, junto ao Ministério Público e em diálogo com todos os atores da cadeia, Legal. construiu o programa Boi na Linha. E esse nome ele é um nome curioso porque ele se constrói em cima dessa expressão popular mesmo, né? Ah, tem boi Sim. na linha, tem boi na Boi na linha. linha significa que a conversa não tá, vamos dizer, É, não tá na mesma vibe, e né? exato, e essa expressão ela vem do fato de quando antigamente ou até hoje nas roças, quando tem boi na estrada e o Aham. carro não consegue passar. Sim. Ah, tem boi na linha, não estou fluindo aqui, a Aham. comunicação não está fluindo, né? E ao mesmo tempo tem a conotação de uma coisa que tem que andar na linha, que tem que estar certa, né? Ah, o Sim. boi está na linha, a pecuária está na linha. Então, o nome ele brinca com essa necessidade de maior transparência para a informação, então a comunicação fluir, tirar o boi da linha, Aham. mas ao mesmo tempo o boi tem que andar na linha, né? Tem que Sim. estar correto, tem que estar responsável. E essa construção ela foi feita muito junto com a indústria, em diálogo com o Ministério Público, em função de toda a pressão da indústria estar comprando gado que tinha algum problema socioambiental, mas à medida que o tempo foi passando, outros atores tinham que sentar na mesa, né? Então hoje, e essa é uma das propostas do diálogo, esse diálogo foi ampliando ao longo do tempo, mas o evento ele coroa esse momento de expansão da conversa e principalmente então trazendo bancos, indústria do couro, governo, né, para a conversa, mas especialmente o produtor, porque todos esses critérios socioambientais eles têm um endereço, Uhum. que é uma propriedade rural. Pois é, e aí foi uma coisa que até reparando aqui no discurso da outra Marina, que abriu aqui o evento, né? A Marina falando, a gente está aqui, mas a gente, o grande, nosso foco é o produtor rural. Se ele não, se lá não mudar, não muda nada, né? Esse é o esforço de toda a cadeia, né? Porque desmatamento, violação dos direitos humanos, não cumprimento do Código Florestal não acontece na indústria, não acontece no banco, isso acontece numa fazenda. Aham. Né? Então, quem toma a decisão sobre esses critérios é o produtor. O produtor precisa estar participando das decisões, falando que tipo de suporte ele precisa. E esse é um dos motivos também da gente ter escolhido fazer o Diálogos aqui em Marabá, que é uma das regiões de maior produção do Pará e do Brasil, né? Principalmente de começo da cadeia, então produtores focados bastante em cria e recria, que não vendem diretamente para um frigorífico, então que muitas vezes não estão nesse monitoramento da cadeia ainda. Então, a ideia é isso, é que a gente consiga ampliar o diálogo, entender o que falta para a gente incluir os indiretos no monitoramento, que incentivos esses produtores precisam, como a gente amarra isso com as políticas públicas, né, com o governo e com os outros elos da cadeia. Então, essa é a ideia, é poder ter um espaço de conversa em que o produtor ele esteja sentado na mesa junto com os outros atores, Até né? porque também ele precisa enxergar e é preciso que se crie também, de alguma forma, que chegue algum tipo de, vamos dizer assim, de benefício, que ele seja, vamos dizer assim, compartilhado também.
com o produtor, né? Exatamente, como alguns produtores sempre falam, né, há 50 anos atrás, a geração anterior, os pais desses produtores ou produtoras que estão no campo, eles eram obrigados a abrir áreas, né? Se eles não abrissem, eles poderiam perder a área. Então, assim, é uma mudança de cultura e uma mudança de cultura ela demanda incentivos, condições, suporte, assistência técnica, crédito, enfim, tudo que possa mover essa mudança de cultura, ela tem que ser, né, tem que vir acompanhada de suporte. Aliás, o nosso anfitrião aqui, o vice-prefeito aqui, teve aqui no Fala Carlão também conversando, ele fez justamente esse discurso. Ele Olha, fez gente, essa não fala. vamos esquecer que as coisas eram assim até ontem, né? Muito pouco tempo atrás, né? Então, de fato, é uma mudança de cultura que demanda esse diálogo, né? E essa criação, na verdade, dos mecanismos, até para a gente conseguir trazer os recursos, né? Porque se a gente tem mercados compradores exigindo cumprimento, a gente tem bancos exigindo cumprimento, toda a cadeia para frente, empresas do final da cadeia, varejo, indústria do couro, bancos, quem vai ajudar a pagar a conta? E se todo mundo quer ajudar a pagar a conta, como vai pagar? Os mecanismos precisam ser criados, né? Os incentivos precisam ser definidos, os produtores também precisam falar o que vai mudar, porque às vezes a gente pode criar um incentivo que não é Não o que vai ele mudar, quer, não vai mudar nada na né? vida dele, né? Exato. Olha, tem um ditado que eu gosto muito, que a gente fala assim, justamente agora que eu sabia todas as respostas, estava tudo na ponta da língua, mudou todas as perguntas, né? E parece que nesse quesito de meio ambiente, o mundo está mudando, assim, em velocidades que a gente é muito difícil de alguém até acompanhar. Mas aqui nesse ambiente está acontecendo um pouco isso e é uma coisa que talvez eu acho que isso é até um pouco natural da vida, não é? As coisas evoluem e as necessidades vão mudando. Eu queria que você pegasse um pouco esse raciocínio. É isso mesmo que está acontecendo? Eu acho que assim, eu até tive uma conversa no intervalo com uma pessoa que, né, se dedica bastante tempo para esse tema da rastreabilidade, e ele é filho de uma pessoa que está há muito tempo nessa agenda. Ele falou assim: meu pai fala assim, a grande diferença da conversa de 15 anos atrás é que a gente falava rastreabilidade e ninguém queria conversar. Hoje você fala rastreabilidade e as pessoas perguntam como. Então, tem uma evolução, né? Todo mundo entende a necessidade, existem desafios ainda, por isso a gente está conversando, mas eu diria que em relação até pouco tempo atrás, 10 anos, uma década atrás, o apetite, o interesse ou a clareza de que a gente precisa fazer isso, tanto por questões comerciais quanto por questões ambientais, por conta da emergência climática, está latente, tá evidente, né? Então eu acho que essa é uma grande constatação e a gente está num momento oportuno e a ideia é a gente aproveitar esse interesse todo e fazer as coisas acontecerem agora. Pois é, eu acho que assim, eu estava vendo outro dia um vídeo, eu participei o ano passado da COP27, eu até tive falando com a Marina lá, direto lá de Sharm El Sheikh, e eu Eu queria, assisti. pois é, e eu queria entender o seguinte, tem uma falação muito grande e, na verdade, se eu entendi bem o negócio, que eu estou estudando um pouco esse tema há não tanto tempo, mas assim, existe lá o Acordo de Paris, o acordo dizia que ia ter um mundaréu de dinheiro, que esse mundaréu de dinheiro ia sair dos países ricos, e me parece que o dinheiro mesmo nunca saiu, nunca... É sempre assim, quando fala em dinheiro, todo mundo sai pulando de todo lugar e ninguém fica na mesa. Isso vai mudar? Isso está mudando já? Como é que é? Olha, a gente tem apostado muito, óbvio que é esse tema dos incentivos e do recurso chegar, né, de quem tem que pagar a conta para quem tem que implementar, é um discurso antigo. E ele, na nossa opinião, ele ainda está muito abstrato. Então, um esforço, um chamado que a gente faz, e a gente tem se debruçado nisso, tanto para o governo brasileiro, seja a nível estadual, federal, sociedade civil, indústria, a gente precisa criar mecanismos robustos para o dinheiro chegar. A gente não consegue passar o chapéu se a gente não falar esse dinheiro vai entrar em tal lugar,
tem tal governança, tal sistema de confiança, ele vai ser distribuído dessa forma. Então, eu acho que para a gente sair dessa esfera abstrata para uma esfera em que o dinheiro aterriza, a gente precisa se focar em criar rapidamente os mecanismos. E aí eu acho que o dinheiro chega. É uma aposta que a gente vai fazer, Não, eu estava né? conversando aqui há pouco com o Rafael Andrade, que participou aí também de um debate, e ele estava me explicando, se eu sou um aluno minimamente aplicado, né? Então ele estava me explicando como é que funciona a cadeia, quer dizer, está aqui, e eu fui apresentado aqui várias marcas, aqui tem gente de McDonald's, tem gente de Sim. marcas importantes, ou seja, e quanto mais longe do produtor, a margem vai ficando melhor, ou seja, vai ter mais valor agregado. O caso é que a conta dessa estratégia toda aí é alguém que... O problema está lá no produtor, né? É o produtor que vai arcar com todo o custo para regularizar isso. E aí eu acho que é justo que todo mundo que está ganhando na cadeia contribua de alguma forma, né? Essa é a ideia. E talvez um desafio que a gente tenha seja justamente criar um mecanismo também de fazer a conta, né? Então, quanto cada parte tem que pôr, isso é volume, isso é margem, em cima do que vai ser construído. Já existem algumas iniciativas que pensam nisso, né? Então tem o Consumer Goods Forum, em que as empresas mais do final da cadeia que não tem como implementar a rastreabilidade por si, elas investem em iniciativas da paisagem, e isso é calculado, tem um cálculo que é em cima do volume que eles compram. Então, tem algumas coisas que estão surgindo, mas certamente a gente precisa deixar isso mais redondo enquanto mecanismo financeiro, né? Esse é o papel, e a Imaflora é especialista. Me fala um pouquinho da Imaflora, você está aqui há um ano e meio, é isso? E Isso. outro dia eu estive lá em Piracicaba, adorei lá, tomei um café com a Jéssica lá, foi muito legal. Me conta um pouquinho, me fala um pouquinho da Imaflora para a gente seguir aqui para encerrar nosso papo. Claro, com prazer. O Imaflora é um instituto que começou como um instituto puramente dedicado à certificação, né, apostando que a certificação conseguiria promover as mudanças nos setores impactantes para a natureza e para as pessoas. E isso, de fato, aconteceu em algumas cadeias, como a cadeia do papel e celulose, né, que hoje indústrias que não tenham certificação FSC praticamente não conseguem comercializar. Mas isso não aconteceu em outras cadeias. Então, a Imaflora foi desenvolvendo abordagens diferentes para problemas diferentes, né? No caso da soja e da pecuária, por exemplo, a gente foi muito mais para o caminho de desenvolvimento de mecanismos setoriais, e tem também toda uma outra frente que é de valorizar a floresta em pé. Então, a gente trabalha reduzindo o impacto de quem avança na floresta e causa impacto nas pessoas, então melhorar esses sistemas, reduzir a pressão, e, por outro lado, fortalecendo as cadeias que valorizam a floresta em pé. São duas frentes que têm que caminhar juntas, né? E o Boi na Linha, ele é um programa que está dentro dessa frente de construir uma pecuária que seja confiável, responsável, que valorize a grande parte dos pecuaristas, porque a grande parte dos pecuaristas é responsável, e se tem não conformidades, são não conformidades menores. Então, o nosso papel, a gente traz muito da experiência com a certificação, né, nesse processo de normatização, de criar linhas de base, de construir todo o processo, né, de monitoramento, auditorias e verificações. Por outro lado, a gente, além disso, se debruça em destravar os mecanismos que estão impedindo o avanço, né? Então, o desenvolvimento de mecanismos financeiros, todo esse trabalho em clima, a dedicação para o mercado, para as discussões relacionadas a carbono, também fazem parte hoje do escopo do Imaflora. Show de bola. Escuta aí, para fechar o seguinte, acho que nós não falamos só no bastidor, e eu sou famoso aí por falar, é só para fechar. Outro dia, numa entrevista com o Roberto Azevedo, que foi o nosso embaixador da Organização Mundial do Comércio, ele falou assim para mim numa entrevista: mas Carlão, lembra que esta já é a 7ª vez que você fala só para fechar. Eu falei: eu lembro. Escuta, você é agrônomo, né, formado em Piracicaba. Eu sempre digo, como é que é o nome
nome do cargo seu aqui na Imaflora? É gerente? Eu estou como gerente de incidência em políticas públicas Olha agora. só que bonito, gerente de incidência em políticas públicas. Eu queria, para fechar, o seguinte, eu sempre digo que ninguém nasce gerente de incidência, né, de políticas públicas, todo mundo tem uma historinha para contar. Eu queria saber qual é a sua história, quem que você foi educado em Botucatu, por que você resolveu fazer agronomia? Me conte um pouquinho disso. Bom, eu nasci em Botucatu, passei por outras cidades, né? Quando eu estava para escolher o curso que eu ia fazer, eu gostava, na verdade, muito da área de humanas. E eu ia fazer jornalismo. Olha só. Eu fui fazer cursinho em São Paulo e falei, não, não quero morar em São Paulo, eu não vou ser jornalista em uma cidade pequena, então eu vou fazer outra coisa. E meu pai era agrônomo, e ele falou assim, nossa, mas você gosta tanto das questões sociais, a gente mora num país que as principais questões sociais estão no campo, por que você não faz agronomia? Ó, bom de marketing, meu pai. E aí? E aí eu já amava Piracicaba, porque minha avó morava em Piracicaba, eu amava Exalc, porque eu ia brincar na Exalc. Falei, tá bom, vou fazer agronomia para trabalhar com questões sociais e cá estou eu. Mas eu fiz Exalc, fiz mestrado, fiz doutorado, passei por outras organizações da sociedade civil, sempre trabalhando nessas cadeias, nessas problemáticas de commodities e questões de natureza e pessoas. Enfim, sempre trabalhando com a iniciativa privada, mas muito pensando, né, em como dar escala, porque as iniciativas privadas elas também têm um limite. Sim. E é a política pública que consegue superar esses limites. Então, hoje, essa gerência que eu estou assumindo, ela é uma área nova no Imaflora, embora o Imaflora já trabalhasse com políticas públicas, já tinha uma área, mas que não era uma gerência, né? E isso acho que expressa um pouco a maturidade do Instituto, né? Então, o Imaflora tem sido chamado a contribuir mais nas políticas públicas e agora também se sente mais no momento de dar contribuições mais ativas, não só passivas, para a gente justamente conseguir dar escala para soluções que a gente entende que são necessárias nesse momento, né, de emergência climática, enfim. Maravilha, adorei a conversa, viu? Eu Espero também, revê-la Carlão. outras vezes, viu? Eu também, obrigada, viu? É isso aí, gente. A Marina Guiot falou aqui no Fala Carlão. Ela falou e disse, como a gente fala lá no interior, né? Gente cristalina, direta, fala fácil, inteligente, uma maravilha. Muito bom, obrigada. obrigado, viu, querida? Obrigada, Carlão. Mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, direto aqui do Diálogos Boi na Linha.